oração que move os céus. Tiago 4 versículo 8 diz: aproximem-se de Deus, e Ele se aproximará de vocês. Isso nos lembra de que a nossa ação de dar um primeiro passo na direção de Deus é crucial para que Ele também se aproxime de nós. A Bíblia nos ensina que, sempre que tomamos a iniciativa de buscar ao Senhor, Ele responde à nossa busca. Aquele que bate, a porta se abre, afirma Jesus em Mateus 7 versículo 7. Não há espaço para incertezas ou mediocridade. Se desejamos experimentar a presença e a ação de Deus em nossas vidas, precisamos fazer o movimento, bater a porta, gritar ao Senhor. O clamor do cego, superando a multidão de obstáculos. Há muitos que, ao longo da vida, enfrentam obstáculos e circunstâncias que tentam calar sua voz. Lembro-me da história de um cego que, quando ouviu que Jesus passava, clamou em voz alta: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Marcos 10 versículo 47. A multidão tentava impedi-lo, mas, quanto mais o tentavam calar, mais alto ele gritava. Este homem não se deixou abalar pelas circunstâncias nem pela pressão dos outros, e a sua persistência foi recompensada com a cura. Muitas vezes, as dificuldades da vida, e seja uma tempestade, uma tribulação ou um deserto, tentam sufocar nossa voz e impedir nosso clamor. Mas é exatamente nesses momentos que devemos gritar ainda mais alto, clamar mais forte, porque é em nossa persistência e fé que o milagre se manifesta. Quando as circunstâncias tentam calar você. Em nossa caminhada, algumas situações tentam silenciar nossas orações, nossos sonhos e até a nossa esperança. Lutas no casamento, problemas financeiros, crises de saúde e desafios emocionais podem ser como uma multidão tentando nos calar. No entanto, como aquele cego, devemos reagir de forma contrária ao que as circunstâncias tentam nos impor. Quanto mais difícil a luta, mais forte deve ser o nosso clamor. A oração que provoca a resposta celestial. O poder da oração é inegável. Quando oramos com fé, conectamos o céu à terra. A oração não é apenas uma prática religiosa, mas um canal através do qual liberamos o sobrenatural de Deus sobre nossas vidas. A oração é o meio através do qual nos alinhamos com a vontade de Deus, permitindo que Ele age em nossas vidas de maneira poderosa e sobrenatural. A Bíblia também nos ensina que a oração dos justos tem grande poder. Não é só uma oração qualquer, mas uma oração que vem de corações alinhados com a vontade de Deus. Quando nos unimos em oração, quando concordamos como igreja, quando buscamos a presença de Deus com intensidade, milagres acontecem. Deus ouve nossas orações e responde conforme a sua vontade e sabedoria. Às vezes, Ele nos pede para avançar com ousadia, outras vezes para esperar com paciência. Porém, sempre, a resposta vem. A oração no silêncio e a preparação para o milagre. No momento em que nos aproximamos de Deus em oração, nem sempre vemos a resposta imediatamente. Em muitos casos, o céu parece estar em silêncio. Mas é nesse tempo de espera, de clamor silencioso, que Deus nos prepara para o milagre. Mesmo quando não vemos nada acontecendo, Deus está operando nos bastidores, moldando nosso caráter, fortalecendo nossa fé e preparando o terreno para a resposta que vem. Deus, muitas vezes, utiliza o silêncio para testar nossa perseverança. Ele quer saber se realmente estamos dispostos a continuar clamando, a continuar buscando, mesmo sem ver imediatamente as respostas. Se você se encontra em um período de silêncio, saiba que o silêncio de Deus não significa ausência de ação. Pelo contrário, Ele está trabalhando de formas que você ainda não pode ver. A oração de Jesus, um exemplo para nós. Jesus é o exemplo perfeito de como devemos viver uma vida de oração constante. Mesmo sendo Filho de Deus, Ele nunca deixou de orar. Quando enfrentava decisões importantes, Ele se retirava para orar. Antes de escolher os discípulos, Ele passou a noite orando. O que isso nos ensina? Se o próprio Filho de Deus, que tinha plena comunhão com o Pai, precisava orar, quanto mais nós, que somos limitados em nossa compreensão e poder. Jesus não fazia nada sem antes ouvir do Pai. Ele orava antes dos milagres, como antes da multiplicação dos pães e peixes, e orava depois dos milagres, como após alimentar a multidão. A oração de Jesus sempre precedia e sucedia suas ações poderosas.
Ele sabia que sem o Pai, ele nada poderia fazer. Para nós, também, a oração é o alicerce de toda ação. Celebrando o milagre antes de sua manifestação. Uma das dinâmicas mais poderosas da fé é celebrar o milagre antes de vê-lo. Quando oramos, é como se já estivéssemos recebendo o que pedimos, mesmo que ainda não tenha se manifestado no plano natural. A Bíblia nos ensina que devemos celebrar antes do milagre acontecer. Fé é acreditar que o milagre já está a caminho, mesmo quando não o vemos. Veja o exemplo de Jesus agradecendo antes de multiplicar os pães. Ele agradeceu antes de ver a multiplicação, pois sabia que a resposta viria. Da mesma forma, somos desafiados a agir em fé, agradecendo a Deus pelas respostas que ainda não vimos. A oração secreta e a recompensa pública. A oração secreta, aquela que fazemos no nosso quarto, longe dos olhos dos outros, é onde o verdadeiro poder é gerado. Jesus orava no deserto, longe das multidões, e quando ele começava a operar milagres, todos podiam ver. A oração no secreto é o que gera a unção e a autoridade que, mais tarde, se manifesta publicamente. Jesus orou em silêncio, mas o poder sobrenatural que ele recebeu foi visível para todos. A vida de oração que gera poder sobrenatural. O que vemos na vida de Jesus é que ele não operava em poder sobrenatural apenas por ser o Filho de Deus, mas porque ele vivia em constante comunhão com o Pai por meio da oração. A oração é o ponto de partida para todo milagre, toda transformação e toda vitória. A vida de oração não é apenas uma prática religiosa, mas o fundamento da nossa caminhada com Deus. Se desejamos ver milagres, sinais e maravilhas em nossas vidas, precisamos ter uma vida firme em oração. Quando oramos, estamos conectando a terra aos céus, permitindo que o poder sobrenatural de Deus flua em nós e através de nós. Sem oração, o poder de Deus não se manifesta, mas com oração, tudo é possível. O poder da oração no Espírito. Quando oramos em línguas, oramos no Espírito, e isso edifica o nosso espírito, mesmo que nossa mente não entenda. A oração no Espírito é uma das formas mais poderosas de nos conectarmos com Deus e com os mistérios do céu. Mesmo sem palavras, o Espírito intercede por nós, e o poder de Deus é liberado. Desenvolvendo discernimento espiritual. A oração nos ajuda a desenvolver o discernimento espiritual. Quando oramos, nos tornamos mais sensíveis à voz de Deus. Passamos a perceber quando algo não está certo no ambiente, no relacionamento ou na situação em que nos encontramos. Deus nos dá discernimento para agir com sabedoria. É através da oração que podemos discernir os tempos e estações, como o sábio da Bíblia que sabe o momento certo de agir. O poder da oração em nossa vida. A oração não é apenas um ato religioso, mas um estilo de vida. Ela é a chave para acessar os recursos sobrenaturais de Deus, para transformar nossas circunstâncias e para ver milagres acontecerem. Não podemos ser como aqueles que desejam um céu aberto, mas permanecem com a boca fechada. Devemos aprender a orar, a clamar, a buscar com fervor. Como Jesus, devemos fazer da oração uma prioridade em nossas vidas. Somente assim veremos o poder sobrenatural de Deus se manifestando de forma gloriosa em nossas vidas.